Sabemos que uma das questões muito cruciais no sistema prisional é a falta de instrução, ou seja, de educação, que é o tema de hoje aqui no canal. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa, segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao maior canal aqui do YouTube falando sobre o sistema prisional, e o nosso tema de hoje é educação no CDP. Lembre-se, nós temos aqui as playlists no canal falando sobre os determinados segmentos de prisão. O que seria isso? Existe a penitenciária, existe o semiaberto, existe o CDP e assim por diante. O tema de hoje é educação, e será que os presos que estão ali aguardando seu julgamento no centro de detenção provisório, eles têm acesso a algum tipo, de educação, alguma coisa que possa ajudar a instruir esses homens? A primeira pergunta que fica, será que existe escola em CDP? E eu sempre tenho que falar aqui pra você assim, cara, depende. A regra é que não tenha. Por quê? Porque o CDP é um lugar transitório em tese, ou seja, já falei aqui muitas vezes nesse canal que ele tá ali aguardando a situação processual dele mesmo, aguardando se ele vai ser condenado, se ele vai ser absolvido, enfim. Então, a regra geral é que CDP não forneça nenhum tipo de escola, nenhum tipo de aula para o preso provisório. Ah, mas eu fiquei sabendo que um CDP tal tem aula, tem escola. E aí, Arquimedes? E aí é uma exceção. Eu passei mais de 3 anos no sistema CDP e posso afirmar para você que eu não vi, pelo menos nos lugares onde eu passei, e o pouco que eu conheço, posso falar para você que a grande maioria não dá acesso a esse tipo de recurso, que seria uma escola, por exemplo, porque a gente tem que ter clareza a respeito da gravidade das coisas. Mas antes de falar sobre essa gravidade, vamos responder uma outra pergunta. É possível estudar dentro do CDP? Bom, se a gente não tem ali um conteúdo, uma escola, professores para poder fornecer algum tipo de ferramenta de aprendizado para os presos, a única possibilidade do preso conseguir realmente desenvolver o seu intelecto, desenvolver o seu conhecimento, é através de um desejo próprio, ou seja, ele mesmo fazer a correria. Eu tenho até alguns livros aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, que eu gosto muito de ler, sempre tenho livros. Esse aqui é A Arte de Argumentar. Então, enfim, eu gosto bastante de livros, e inclusive vou até recomendar para vocês a leitura do meu livro chamado Lodebar, Submundo do Crime, A Vida na Prisão. Aqui tem muitos detalhes de como é a vida. Esse livro aqui, ele é exclusivo e único, por quê? Porque ele vai te passar uma visão de uma pessoa que esteve lá dentro. É como se fosse uma espécie de diário. Tá tudo aqui abaixo no link da descrição. Mas eu posso falar para você uma coisa aqui muito importante, é muito escasso livros dentro do sistema prisional, é muito escasso a informação. Eu tenho que fazer aqui um registro que eu julgo ser importante. O trabalho da Universal, da Igreja Universal, nesse ponto, presta uma assessoria muito boa para os presos. Por quê? Todos os domingos eles levavam lá um jornal. Olha que interessante. Um jornal com notícias inclusive com notícias do mundo, com notícias, de cotidiano. Eles traziam ali um informativo todo final de semana. E se você visita aí nas unidades, principalmente no estado de São Paulo, comenta aqui se eles ainda estão levando ou não. Eu estou desatualizado nesse sentido, mas eu posso aqui dar o meu testemunho. Todo domingo os caras da Universal estavam lá no CDP, então eles levavam, era assim, crucial, eles levavam sempre o jornal, entregavam alguns lá na cela. Eu adorava, cara, pegava ali, lia, sempre achava interessante porque aquilo ocupava a sua mente. Às vezes eles levavam também alguns livros, logicamente que eles levavam os livros que eram da denominação deles, e aí não vou entrar nesse debate, se é certo, se é errado, o Edir Macedo é isso, é aquilo. Cara, eu acho assim, se você que tá assistindo aqui gosta de criticar, você não faz absolutamente nada, não presta nenhum tipo de serviço social, não faz merda nenhuma, só fica clicando e criticando e falando um monte de groselha na internet, desculpa, mano, você é medíocre. Eu vou criticar a igreja X, vou criticar a igreja Y porque eu não concordo. Mas o que você faz de diferente? O que você contribui para a sociedade? Qual que é o seu papel
perante a coletividade. Ah, não é minha obrigação. Ah, mas a sua obrigação é ficar enchendo o saco, então, e criticando. Por favor, né, meu? Tira um pouquinho o pé do acelerador. Um pequeno desabafo aqui, foi mal. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Então, como é que um preso, por exemplo, ele consegue um livro lá dentro? Normalmente, os familiares mandam, né? Algumas unidades permitem que no dia da visita, dentro daquela, né, da alimentação, de alguns jumbos, a unidade vai ali, faz uma fiscalização, e aí depende muito, que é muito louco, né, cara? Porque quando alguém compra o livro nosso aqui, o livro Lodebar, muitas vezes eles querem encaminhar pro filho, pro marido lá na unidade prisional, e a pergunta mais recorrente que eu recebo aqui é: Arquimedes, o seu livro entra nas unidades prisionais? Aí eu falo que depende. Por que depende? Porque não existe uma regra clara, né? Cada regimento interno, às vezes você pega um plantão chato. Já tive testemunho já do cara levar o meu livro num final de semana e o cara falar, o funcionário falar, não entra. E ela levar depois no outro final de semana e entrar normalmente. Então, assim, não existe uma lógica, né? É uma crítica que eu faço muitas vezes para as secretarias de administrações penitenciárias. Tem lá o regimento interno, tem os direitos, tem toda uma questão, digamos assim, legal em cima disso. Mas muitas vezes você se depara com uma vaidade de um funcionário ou outro que olha pra cara do livro e fala, esse aqui eu não gostei, não vai entrar. É um absurdo, né, meu? Porém, eu me sinto um cara muito, assim, honrado por Deus, por saber que meu livro tá espalhado em muitas unidades prisionais. É muito legal receber os relatos. Hoje em dia, como advogado criminalista, eu tive até uma experiência muito interessante, né? Se você quiser acompanhar um pouco da minha rotina, depois me segue nas outras redes sociais, mas um relato aqui rápido, né? De ter realmente experimentado isso, ter ido numa unidade prisional visitar um cliente, né, que eu tô trabalhando para ele, e o cara fala assim, pô, o seu livro tá fazendo um maior sucesso lá no pavilhão, o seu livro os presos estão gostando da história e tal. Pô, é uma experiência muito louca, né? Como a vida proporciona através da educação, né? Aqui é a grande chave, né? Até mesmo do tema desse vídeo, o que o conhecimento pode fazer. Olha o que o conhecimento fez comigo, cara. Às vezes até me permita fazer essa reflexão junto com você. De ex-presidiário, lá dentro, escrevi o meu livro todo, escrevi a saga Lodebar dentro do sistema prisional, lancei esse livro, depois e comecei a fazer um trabalho pautado no conhecimento. Me formei em Direito, graças a Deus, passei nos exames da OAB, me tornei um advogado criminalista, hoje estou exercendo a função, né, esse trabalho que trata dos dramas humanos, que é um advogado criminalista. Então, assim, cara, tudo através da educação. Então, esse é um tema que mexe bastante comigo, porque eu sei da importância que é a educação, principalmente no sistema prisional. Então, normalmente, não tem biblioteca no CDP. E aqui uma outra história, né? Teve uma época que eu conto até isso dentro da minha saga Lodebar. Tinha uma época que eu lia muitos livros. E aí, o que acontecia? O preso, às vezes, pegava o livro na visita e eles arrancavam as folhas do livro para poder fazer algum tipo de artesanato. O que seria esse artesanato? O cara fazia um quadro, fazia um pato, e eu ficava louco, porque às vezes eu queria ler um determinado livro que chegava com um companheiro, né, no dia da visita, minha mãe trouxe um livro, os caras sabiam que eu gostava de ler, né, minha mãe trouxe um livro, eu falava, pelo amor de Deus, cuidado, já não vai trocar isso, porque às vezes os caras trocavam por maço de cigarro, trocava por droga, essa é a realidade, né. Um puta livro. Pô, antes de você fazer negócio, mano, deixa eu ler esse livro aqui, mano. Depois você faz lá um negócio e tal. Então eu tinha que ficar meio que monitorando. E teve uma época, até foi interessante essa história, né? Teve uma época que eu lia muito, né? Então eu tava ali com em torno de... eu tinha uns 30 livros comigo lá, né? Então os caras até sabiam onde eu dormia, né? Onde o Arquimedes dorme? Lá, onde tá os livros ali, é onde o Arquimedes dorme, né? Pô, agora deixa eu contar de novo uma outra história aqui. Agora me empolguei aqui. Agora vou contar essa história pra vocês. Teve uma época também que eu fui muito perseguido pelo diretor da unidade prisional, né? Eu tava sofrendo ali algumas represárias. Por quê? Porque também em algum momento, no cumprimento de pena que eu tava lá no CDP, eu passei a fazer muito recurso de habeas corpus, eu fazia muito ofício lá pros presos. Era uma forma que eu tinha de ganhar meu cigarro, né? Era a forma que eu tinha de me manter praticamente no sistema prisional. E aí, o que aconteceu? Uma vez teve uma blitz, e como eu era o responsável daquela cela, que a gente chamava de disciplina, eu sempre ficava acompanhando quando tinha ali um procedimento. E aí, uma vez, o diretor, por me perseguir, ele já invadiu a cela, eu fiquei lá, né, tirou os presos, logicamente. Aí eu lembro que alguns funcionários falaram assim, com certeza é aqui que o Arquimedes dorme, olha os livros dele aqui. Mano, foi chocante isso. Aí eu lembro que o chefe de plantão
foi lá, catou o livro. Nunca esqueço isso, cara. Isso marcou minha vida, mano. Ele pegou o livro A Arte da Guerra, que era um dos livros que eu já tinha lido lá no Sistema Prisional, e ele falou, né? Falou assim, ó o livro que o Arquimedes lê aqui, ó, tá vendo? Você sabia, né, que é um dos livros que o Marcola gosta de ler bastante, né? A Arte da Guerra. Eles imaginavam que eu fazia parte do PCC, entendeu? Eles encanavam nisso que eu era membro do PCC por conta, sei lá, meu, de alucinação da cabeça deles. Eu nunca dei indícios que eu fazia parte, ou que eu era, porque eu nunca fui, né? Na verdade, eu nunca fui também membro do PCC. E eles tinham essa visão minha, né? Então, pra você ver como é que é essa questão da educação, dos livros, como isso mexeu bastante no decorrer da minha história. Mas vamos lá, vamos continuar aqui no foco do nosso tema de hoje. Sendo assim, nós temos aqui uma questão muito crucial, né? Que é entender que grande parte daquelas pessoas que estão cumprindo pena, eles não tiveram acesso à educação. Ou tiveram acesso a uma educação, e você vai concordar comigo, né? A nossa educação no Brasil, ela é péssima. E eu não digo nem ser péssima pelos esforços dos professores. Pô, cara, eu dei muita palestra em escola estadual, municipal, e vi muita boa vontade de professores, muito esforço de diretores, né, cara? De tentar proporcionar para os jovens uma educação, né? Então você percebe que infelizmente não é nem por uma questão dos próprios professores ou até mesmo da escola, é realmente um mecanismo, não há ali um pensamento de a gente melhorar o nosso ensino, e esses caras depois eles entram pro crime, chegam lá, muitos caras não sabem ler, muitos caras não sabem escrever. Quantas cartas eu lia, né? O cara chegava assim, meu chegado, e era um negócio até meio constrangedor, né? Por quê? Olha que situação complicada. O cara chegava pra mim muitas vezes, que a gente tinha ali uma coletividade, pô, Arquimedes, lê essa carta aqui pra mim. Eu me sentia muito mal. Por que eu me sentia mal? Eu tava entrando às vezes na privacidade do cara. Ó, que negócio louco. E isso é uma questão de muita confiança. O cara me permitia ler a carta dele ali, primeiro porque ele não sabia ler, né? Obviamente. E segundo, eu tinha que ali, saber muitas vezes de coisas que era praticamente no campo privado dele. Só que eu fazia isso com o objetivo claramente de ajudar o cara, né, mano? Era muito complicado. Até porque ele falava assim, eu vou dar pra quem essa carta pra ler? Eu não sei ler. A minha mãe, minha esposa, alguém mandou a carta pra mim, e aí é uma questão de confiança mesmo, entendeu? Então era bastante constrangedor. Então eu lia muita carta de companheiros lá dentro, eu escrevi muita carta também. Alguns eu escrevia de graça, outros os caras até me pagavam cigarro pra escrever, né? Porque eu tinha uma boa caligrafia, às vezes o cara não sabia escrever muito bem, a letra dele era ruim, ou ele me pagava ali meio maço, um maço pra passar limpo uma carta. Isso aí fazia parte, né, digamos assim, era tipo um fortalecimento, né? Não era nem que você cobrava, o cara tipo assim, me fortalece aí, escrevendo uma carta. Tinha cara que fazia desenho de carta. Se você visita aí, se você é mulher de alguém que tá cumprindo pena, me responda aqui abaixo no comentário. Você já recebeu alguma carta com desenho? O cara às vezes coloca um coração, faz um desenho. Bom, uma vez um cara fez um trampo, tinha um cara lá que era artista no pavilhão onde eu tava, ele era especialista em fazer rosto. Pô, muito louco essa história, hein, meu? Caramba, olha, vai passando aqui um flash. E desculpa, eu tô compartilhando um pouquinho da minha experiência aqui pra você também, né? E aí eu tinha uma namorada na época que me visitava, ele pegou uma foto, cara, ficou perfeito o desenho que ele fez, mano. Pena que eu não tenho essa foto hoje também, a pessoa não ia nem permitir eu publicar aqui no canal, mas aí eu lembro que eu passei a foto pra ele e falei assim, faz o desenho. Ficou maravilhoso, mano, sabe? Eu não sei o nome, tem um nome específico, técnico, dos caras que fazem, né? Tipo um desenho da pessoa. Se você souber o nome, depois comenta aqui abaixo. E aí eu lembro que eu mandei esse desenho pra ela e ela ficou encantada. Foi um presente muito bacana. Inclusive fiz até pra minha mãe, cara. Preciso até lembrar ela. O dia que eu encontrar minha mãe, eu vou falar pra ela, e aí, você tem ainda aquele desenho? Verdade, fez da minha mãe também, cara. Acabei de lembrar aqui agora, que louco. Enfim, isso fazia um pouco parte do nosso cotidiano. Tinha caras que tinham esse dom de poder fazer os desenhos, outros caras tinham ali uma capacidade de fazer os artesanatos, outros acabavam com o livro, né, pegava o livro e arrancava as páginas para fazer o seu artesanato. Então, né, isso fazia parte do movimento. E para encerrar, né, uma história que eu tava aqui que eu ia contar lá atrás e agora eu lembrei novamente aqui. O que acontece? Teve uma época que eu tinha muito livro no sistema, né? Então eu tinha ali acho que tinha mais de 30 livros, mais de 30, com certeza mais de 30. E no CDP, normalmente na época que eu passei, o RO, que é o regime de observação, que já tem vídeo falando sobre ele aqui no canal, o preço ficava lá 10 dias, 10, 15 dias no RO. O que eu fiz? Eu peguei boa parte desses livros que eu já tinha lido mais de 2 vezes, 3 vezes, e fiz uma espécie de biblioteca dentro do pavilhão. E foi muito legal esse movimento, cara. Pô, esse movimento foi muito bacana. Que aí começou a chegar algumas doações de livros, aí eu peguei a cela do RO, né, porque consegui um espaço lá
como era provisório, o preso passava lá de forma rotativa, eu combinava com o cara, né? Eu chegava pro cara e falava assim, ó, cuida aí, se alguém pedir um livro, você vai lá, anota o nome do cara, anota a cela que ele tá, tipo, fazer uma espécie de triagem ali, entendeu? E até mesmo pro próprio cara que tava lá no RO, ele também, de uma certa forma, se beneficiava, porque tinha bastante livro pra ele poder ler, enfim, foi um projeto muito legal, cara. Sinceramente, eu louvo muito a Deus, cara, sinceramente, agora falando pra você, porque eu tive experiências, assim, surreais dentro do sistema prisional, não que seja um ambiente legal, gostoso, não, eu tô aqui passando pra você experiências, entendeu? Missão de vida mesmo. E era muito impactante ver como um livro ajudava o cara a pensar, os livros me ajudaram demais, eu li mais de 100 livros no sistema prisional, muito mais de 100 livros, e isso me ajudou muito, me ajudou no meu campo psicológico. Li muitos livros mesmo sobre psicologia. Um autor que eu li bastante foi Augusto Cury, gostava da forma que ele escrevia, né, os livros, como ele escreve os livros. Li bastante, li Pai Rico, Pai Pobre. Depois, se você quiser, até faço aqui um vídeo explicando os melhores livros que eu já li. Se você gostar da ideia, comenta aqui abaixo. E assim, cara, eu acredito muito na educação, né? É até uma questão que a gente tem que pensar. Como é que você pensa em ressocialização, sendo que o cara não foi nem socializado? Ou seja, ele não teve um conjunto mínimo básico de educação na sua construção da sua personalidade, e aí você quer ressocializar um cara que não foi nem socializado, entendeu? Porque como que você vai socializar uma pessoa? É através da educação, é através de falar pro cara que roubar é errado, que furtar é errado, princípios, valores. Aí a questão até mesmo de um ensinamento cristão é importantíssimo também, dependente da sua fé que você professe, mas a minha é com base cristã. Eu sempre acredito que nós temos que ter alguns princípios, valores, temos que ter um conjunto de... Esses conjuntos de valores acabam nos direcionando, nos dando um norte, e isso é educação. Então é lamentável a gente perceber o fracasso que é o sistema prisional, como as pessoas não conseguem compreender. Se nós tivéssemos uma política mais pautada a reestruturar o sistema prisional, porque isso seria um benefício para nós. Eu e você teríamos muito benefícios com uma reestruturação do modelo do sistema prisional. Isso tinha que ser debatido de forma mais adequada, né? Não nessas imbecilidades aí de pessoas que ficam só com frase pronta, né, mano? Só com conversa fiada, não tem um mínimo de intelecto para poder falar, vamos trocar uma ideia aqui séria, madura, vamos debater isso aqui de forma realmente pensando no bem comum, mas lamentavelmente pensar sempre será um trabalho muito árduo. Em breve eu vou colocar aqui no canal sobre como é a educação na penitenciária. Por que eu gosto de separar os temas? Para que você possa ter tudo aqui de forma muito organizada, tá? Então eu organizo isso em playlist para você entender qual a diferença da educação das escolas em CDP, qual que é a diferença nas penitenciárias, como isso funciona no semiaberto. Essa é a proposta do nosso trabalho. Então, se você puder nos divulgar, puder mandar os nossos vídeos para as pessoas e deixar o seu like, porque muitas vezes o YouTube acaba boicotando o meu alcance, né? Ele acabou acabando, aniquilando com o meu alcance aqui na plataforma. Lógico que eu também tive culpa pra caramba, já fiz muita merda aqui no canal por falta de experiência, mas se você puder nos ajudar se inscrevendo no canal e deixando o seu like, com certeza isso vai fortalecer demais a nossa missão. Muito obrigado pela sua atenção, eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um Papo Reto. Até nosso próximo encontro, valeu!